Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, as alunas Maiara, Maria Luísa e Maria Tereza conversam com a Gabriela Luz sobre administração nas empresas. Boa tarde, gente. Boa noite. Eu sou a Maria Tereza Zaidan, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano, e hoje a gente está aqui para falar sobre a administração das empresas. Olá, boa noite. Eu sou a Maiara Helena Gonçalves, do primeiro do SENA, do Colégio Portinari Pretoriano. Eu sou a Maria Luísa, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano também. E essa é a nossa entrevistada, Gabriela Luz Gracelli. Boa noite, eu sou a Gabriela, sou formada em Administração de Empresas e atualmente trabalho na Gracelli Advogados, escritório de advocacia aqui em Avaré. O que é a administração de empresas e qual a importância no mercado de trabalho atual? A administração de empresas é muito importante, seja para qualquer nicho hoje em dia. Por quê? Porque a administração de empresas, como diz, administra, organiza a parte toda da gestão, seja de comércio, de prestação de serviços, seja de empresa de grande porte. Então, a administração de empresas foca em separação de setores, procedimentos dentro de uma empresa. E aí visa organizar esses setores, né, do começo ao fim, para que, como se fosse assim uma cadeia mesmo de produção, que tudo saia como planejado, né, como esperado nos setores dentro da empresa, do escritório, seja qual for o nicho. Como que a administração de empresas pode ser aplicada no setor jurídico? Na verdade, a administração no escritório de advocacia inicia desde o seu primeiro atendimento dentro do escritório. Tem um padrão, o qual o cliente vai ser recebido, né, pelo atendente, pelo recepcionista. Tem todo um padrão, chegando no escritório, você é atendido. Aí a gente tem uma série de questões, você é recebido, você marca uma reunião, aí qual seria a área do direito que você quer ser atendido. Na verdade, o escritório atende a área empresarial aqui em Avaré, né? Então, a depender de, seja uma consulta, seja para uma orientação de alguma, na verdade, negociação que você vai fazer, ou seja, você já tem um processo em andamento também, daí já vai para outro setor do escritório. O escritório é dividido em mais de um setor. Então, assim, tem uma série de perguntas que nós fazemos para quem está chegando, para você ser direcionado e atendido da melhor forma possível dentro de um escritório. Além disso, o contato com o cliente, claro, nós temos os procedimentos internos do escritório, que o escritório funciona como uma empresa, né? Então, nós temos colaboradores dentro do escritório, temos advogados que trabalham também com a gente, tem todo aquele procedimento dentro de uma empresa, a gente também tem no escritório de advocacia, que são as contas a pagar, né? Nós temos contas a pagar, nós temos contas a receber, nós temos contratos em andamento com clientes, com fornecedores e também com funcionários. Nós temos a parte de RH, que atende os funcionários, que cuida dos funcionários e os procedimentos. Então, tem uma série de questões que tem o começo, meio e fim, né? Então, assim, tem procedimentos que a gente deve realizar dentro do escritório com pessoas, o financeiro, temos o marketing também. Apesar de o marketing direto ser vedado pela OAB, nós temos as redes sociais, onde nós passamos várias informações relevantes aí no dia a dia atualmente, né? O que está na mídia, dúvidas de clientes, às vezes nós temos artigos, os próprios advogados escrevem ou compartilham notícias já de alguns sites, né? Jurídicos, a gente compartilha nas nossas redes e acaba informando os clientes, sanando dúvidas dos clientes também, as dúvidas que porventura passam na mente do empresário, do cliente. Nós acabamos divulgando alguns artigos, algum material que acaba sanando aquelas dúvidas e, em contrapartida, levando o nome do escritório aí, né, nas redes sociais.
informando, né, que estamos situados em Avaré, nossas redes sociais, os nossos profissionais disponíveis para atender. Então, é um marketing indireto. E também nós temos os contratos com os clientes, que são outras questões aí que envolvem essa questão da administração no escritório, né? Nós temos que ter tudo regularizado, certinho, anotado. Então, nós temos contas a pagar, RH, esses procedimentos, né, de documentação que o administrativo tem que ter, que não envolve o jurídico, né, mas essa questão administrativa. E também temos a tecnologia. Hoje em dia nós trabalhamos com ajuda de sistemas, né, todos os clientes e os nossos casos são cadastrados em sistema e nós acompanhamos o passo a passo desses diversos casos com a ajuda também da informática, do sistema, né? Que hoje em dia a gente não consegue trabalhar sem ter, né, auxílio da tecnologia de sistema hoje em dia. Então aí a gente também tem isso, envolve administração e tem que estar tudo sempre muito atualizado, né? E de acordo com os procedimentos aí colocados pela administração. Bom, na pergunta que a Maria Tereza fez, você comentou que o escritório é uma cadeia e que também tem padrões de atendimento. Eu gostaria de saber qual que é a principal diferença entre o seu trabalho, né, a administração, e a advocacia. E, tipo, o porquê que é necessário? Qual o principal fundamento que faz com que o trabalho dos advogados dependam do seu? Na verdade, o advogado está ali para atender o jurídico do escritório, a parte técnica, né? São formados em direito e estão ali com toda aquela bagagem, o aprendizado deles para atender o caso jurídico. E eles focam nisso, focam em levantamento de teses, em estudo do caso. E como eles estão ali ocupados com isso, assim, dando cada um o seu melhor e procurando atender o cliente com excelência, trazendo a melhor qualidade e atendimento para o cliente, você não tem, assim, a preocupação com a parte administrativa do escritório, com os procedimentos, com a parte de contas a pagar, receber envio de cobranças, faturamentos. O advogado está ali focado em resolver o seu caso. Então ele vai, assim, tirar o melhor do direito, do que ele entende, do que ele pode te oferecer para resolver o seu caso, não se preocupando com o administrativo do escritório. Do seu ponto de vista, como você acha que os advogados podem gerenciar um escritório deles mesmos? Assim, se for um escritório de pequeno porte, que não tenha muitos casos e muitos clientes, você consegue até, né, administrar junto com o trabalho do advogado, com o jurídico, você consegue administrar o escritório. Mas a partir de um número aí de clientes e de processos, o mais indicado é você contratar um profissional formado em administração que possa te auxiliar com essa parte burocrática no escritório e deixando o advogado focado mesmo em resolução de casos do direito. E eu queria saber, você falando mais sobre, como que eu posso querer abrir uma administração de advocacia? Como que eu chego a isso, se eu querer abrir? Na verdade, eu sou formada em administração e fui contratada para trabalhar no escritório. Não me formei pensando, irei atuar em escritório de advocacia. Eu me formei e meus pais aqui em Avaré mesmo tinham algumas empresas abertas e dentro dessas empresas, que não era ramo de advocacia, eles precisavam de algo mais padronizado, né? Como eu disse lá no início da nossa conversa, procedimentos de começo, meio e fim, separados por etapas dentro na verdade, do ramo deles. Então, o que acontece? Eu cheguei recém-formada e aí eu fui setorizar, né, a empresa deles. Assim, eles faziam daquele jeito mais familiar, era uma empresa familiar e não tinha muitas regras. O pessoal sabia trabalhar e no ramo deles, eles
sempre procuraram atender com excelência, mas as coisas ficavam muito perdidas dentro da empresa. Então aí eu comecei a separar por profissionais, cada profissional fazia uma parte do processo, até porque você não consegue dar o seu melhor em todas as etapas do processo daquela empresa. Então, assim, você fica responsável por isso, você por aquilo, e as etapas do seu setor são essas, então você tem que praticá-las com excelência. E depois de um tempo, os meus pais pararam de trabalhar com esse ramo, eu me casei com um advogado, e com a minha prática de administração, eu fui auxiliá-lo no escritório. E aí nós começamos a aprimorar esse trabalho dentro do escritório. Muitas coisas eu aprendi ao longo aí da jornada, parte de sistema, a linguagem mais no escritório de advocacia, mas não deixando de aplicar as práticas de administração também no escritório de advocacia, né? Que envolve também o trabalho com funcionários, uma atenção ao RH, uma atenção no bem-estar daqueles colaboradores que estão ali, os colaboradores, os advogados no dia a dia. Então, para a entrega final, né, do escritório é um excelente serviço prestado, né? No nosso caso, prestação de serviços mesmo. Então, para entregar esse trabalho com excelência, os procedimentos todos são envolvidos, né? Do começo ao fim, para a gente entregar um trabalho de qualidade. Então, os profissionais também têm que ter um bem-estar, tem que ter uma pausa, tem que ter, né, uma atenção voltada para eles. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tem suas particularidades. Então, tudo isso envolve o serviço final, a entrega final ao cliente. E aí estou aí no escritório, tem quase 7 anos. E a gente vai se aprimorando, né, ano após ano, fazendo cursos, treinamentos, conhecendo novos sistemas que podem auxiliar também nos processos dentro do escritório. E cada vez mais setorizando com excelência o serviço final. Bom, dispersando um pouco desse assunto da advocacia, é de conhecimento que a gestão de pessoas é muito importante para a nossa vida, né? Mas como que isso se encaixa na administração? Na verdade, a gestão de pessoas, hoje em dia, é um profissional, para ele entregar o melhor que ele tem a oferecer, né, para o consumidor, né, o receptor final, ele tem que estar bem com ele mesmo, né? Hoje em dia a gente sabe que é uma série de demandas aí em cima do ser humano, do profissional, então a gente tem que procurar fornecer para eles um ambiente de trabalho adequado, confortável, favorável, com pausas, né, com um espaço também para questionamentos, tirar dúvidas, ter apoio também de cursos. Nós precisamos fornecer para esses profissionais uma capacitação além do que eles já têm. Então aí ele vai estar mais seguro para trabalhar, ele vai estar mais confiante, embasado, né, para entregar o melhor para o cliente final. E claro, respeitando as pausas que o profissional precisa ter. Às vezes ele não está muito legal naquele momento, ele recebeu um caso, nossa, vou desenvolver dessa forma. Ok, passa 1, 2 dias, ele vai olhar para aquele mesmo caso, nossa, tenho algo a mais para acrescentar que vai favorecer esse caso dessa pessoa. Então, assim, nós precisamos também respeitar as pausas e os momentos dos colaboradores para finalmente entregar um bom serviço de qualidade para quem vai receber. Então, a gente foca sempre no bem-estar do profissional também dentro do escritório. Tudo precisa estar em harmonia, né? E aí a gente vai buscando sempre melhorar, né, nesse quesito. Bom, hoje em dia a inteligência artificial está evoluindo muito e você acha que em algum ponto ela vai poder ajudar ou afetar negativamente a sua área? Depende de como você utiliza, né? A inteligência artificial está aí, né, para ser usada, né? A gente tem que sempre buscar usá-la da melhor forma possível, mas tem bastante, assim, coisas na mídia que às vezes não são 100% confiáveis, né? Então, claro que ajuda muito, mas além da entrega do material pela inteligência artificial, é válido que um profissional expert na área, no assunto, possa focar, olhar aquele trabalho final apresentado e moldá-lo artesanalmente para que ele seja apresentado corretamente, sem erros.
feito uma revisão daquele material já inicialmente criado pela inteligência artificial. Mas em sistemas, a gente tem bastante oferta no escritório dessa parte de sistemas que fazem buscas automáticas de bastante informação, e isso nos auxilia muito, né? Ao invés de você ir buscar algumas informações, alguns dados, você aperta lá um botão e a inteligência artificial te entrega aquele material. E aí você faz um estudo daquele material, vê se ele está ok, está válido, dá para ser aproveitado da melhor forma possível. Quais que são os maiores desafios para os advogados para enfrentar algum tipo de gerência de finanças? De finanças? De um escritório. Na verdade, o profissional do direito, ele é mais focado nas relações humanas, né? Então, gosta mais da leitura, não é tão assim familiarizado com contas, né? Análises de contas, análises de custos. E dentro de um escritório é muito importante também você ver o quanto eu tive de receita, o quanto eu tive de despesa, o que eu posso enxugar, essa conta precisa fechar, precisa bater. Então, um profissional de administração pode auxiliá-lo muito bem nesses quesitos. Bom, qual a importância do planejamento estratégico na área da administração? O planejamento estratégico, ele precisa estar presente porque ele faz toda a diferença no caminhar da empresa. Você tem que traçar uma estratégia, por exemplo, aquele mês, você tem alguns clientes, aquele mês, olha, minha venda não foi muito boa, minha empresa não tá legal. Então você tem que ter um fundo guardado para conseguir suprir esse cliente que não vai te pagar naquele mês. Então, claro que as receitas dentro do escritório, elas têm que ser maior que as despesas. Eu tenho lá aquele X de despesa, mas posso não vir a receber de todos os clientes no próximo mês. Então, é sempre bom a gente ter um planejamento, ter um investimento que a gente consiga ter um saldo positivo, ter aí um ganho para você suprir as contas mensais. Porque imprevistos acontecem, né? Então, assim, dependendo da área que o seu cliente trabalha, aquele mês vai ser favorável, não vai ser... Ele vai ficar inadimplente 1, 2 meses, e você tem aquela planilha de despesas que você tem que arcar, como os funcionários, a sua folha de pagamentos, os custos do escritório. Então, é sempre indicado e seguro você ter um fundo aí que você pode contar. Num caso desses, a gente tem que sempre trabalhar com segurança, com planejamento em todas as áreas. Isso vale também para pessoas. Nós temos que ter diversas pessoas lá, não assim muitas no caso de um escritório que não seja de um médio porte, ou que seja de pequeno porte, mas nós temos que ter advogados capacitados em uma área específica com a sua equipe, que ele possa dar andamento num caso se aquele profissional de repente não puder estar presente. Então a gente tem que sempre estar, planejando isso dentro do escritório. Isso vale também para equipamentos, para pessoas, para as custas, né? Receitas, despesas, para equipamentos. A gente tem que sempre visar, olhar na organização, os equipamentos, todos os profissionais trabalham com computadores e o sistema também, e isso traz uma validade da informação. Eu preciso estar com uma máquina legal, uma máquina boa, para trabalhar bem, então eu preciso ter aí um estoque de máquinas. Então, o profissional da administração também ele fica incumbido de visar assim, o bom funcionamento da organização em todos esses aspectos. E isso vale no planejamento também. No ponto de vista do mercado competitivo de hoje, você acha que um advogado tem que ter conhecimento na administração para se destacar? Não. O advogado ele tem que estar cada vez mais atualizado e informado na área que ele atua, né? Seja um advogado tributário, seja um advogado que siga para a área de família, ele tem que trazer o melhor para o seu cliente. Então, ele sempre tem que estar buscando cursos, livros, atualização, networking também com profissionais que trabalham naquela mesma área que ele, deixando a parte da administração para um profissional formado em administração.
Bom, mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco sobre o marketing. Qual que você acha que é o papel do marketing jurídico na administração? Na verdade, no escritório de advocacia, o marketing não está muito presente, né? O marketing, que a gente pode dizer subentendido, é um bom serviço que o escritório vai prestar para você, cliente. Então, assim, você ficou satisfeito com a entrega daquele conteúdo, né? Daquele serviço que você contratou. Então, para um colega, um vizinho, um parente, você vai falar, olha, eu fui até aquele escritório e eu fui muito bem atendido. Então, esse é o marketing que a gente tem, que a gente chama de marketing boca a boca. Além das redes sociais, a gente pode ter um auxílio aí na rede social, como eu disse lá no comecinho. Os assuntos em alta no jurídico, hoje em dia, o escritório sempre busca estar por dentro, está ali atualizado dos assuntos, e nós soltamos sempre alguns artigos no nosso site, no Instagram do escritório, Facebook. Então ali o cliente que sempre está ali online nas redes, ele consegue acompanhar aquele conteúdo se inteirando mais do assunto e vem com o nome do escritório, né? Então é um profissional do escritório que está desenvolvendo ali um artigo com aquele tema. E vai sanar a dúvida, por exemplo, de um cliente, numa dúvida sua, no caso. Então, isso também é um marketing subentendido, que a gente chama dentro do escritório de advocacia, até porque o marketing explícito, ele é vedado pela OAB. Eu não consigo aí colocar o nome do escritório num jornal que circula aí na cidade, com o telefone, nos procure, mas aí nós temos o site e as áreas que o escritório atua. O forte do escritório é empresarial, mas também atendemos os clientes nas outras áreas do direito, e isso também fica ali no nosso site. Então, quem buscar vai encontrar lá todo esse conteúdo. Bom, no quesito da profissão, a gente comentou bastante, mas o que leva você a ter escolhido essa profissão para sua vida? Na verdade, os meus pais sempre foram comerciantes, né? Que antigamente era esse nome chamado. Eles tinham comércio aqui na cidade. E eu sempre vi eles trabalhando em todas assim, essas etapas da administração, né? Contratação de funcionários, escolha da equipe, gerenciando contas a pagar, conta a receber, a entrega do produto também para o cliente. E isso aí nada mais é do que a cadeia da administração dentro de uma empresa, seja qual for ela o nicho. E eu estava acostumada desde pequena a ver os meus pais trabalhando nesse nicho. E tanto eu como meu irmão, decidimos seguir para a administração de empresas. Meu irmão já foi mais para a área, hoje em dia, ele é contador, auditor também, e fez a contabilidade também como uma segunda faculdade, mas eu fiquei na administração de empresas e gosto muito do que eu faço, gosto muito de trabalhar nesses processos, na organização e gestão. Então, me encontrei nessa profissão e hoje em dia consigo dar o meu melhor aí no meu trabalho. Gabriela, a gente vai agradecer de novo por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal tudo que a gente conversou por aqui. Com certeza vai trazer pra gente novas lições da vida. Eu que agradeço o convite de vocês, poder passar um pouco do meu trabalho, da minha profissão. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.